Vamos continuar com o exemplo do vídeo anterior, só que agora eu quero calcular a velocidade absoluta do ponto A, mas em vez de ser expressa no referencial S0, quero que seja expressa no referencial móvel, que vai ser então o referencial S1. Isto vai se manter tudo igual, se a dá movimento 2,0 pertence ao corpo 2 e é em relação, como é a velocidade absoluta, em relação ao observador fixo, solidário com o referencial S0. Então metemos aqui, o que nós vamos fazer é derivar então o vetor posição OA em relação a um observador fixo que está no referencial S0, ou seja, em relação ao referencial S0, e isto aqui é muito importante em relação ao referencial a qual nós derivamos. E depois, só que desta vez nós queremos expressá-lo então no referencial S1, que é um referencial móvel, que é o referencial que acompanha então o corpo 1. Então nós vamos estabelecer aquele raciocínio, vamos derivar então as respectivas componentes em ordem ao tempo. Só que desta vez, ao contrário da derivação do referencial S0, estas aqui vão ser diferentes de zero. Fica então a questão de qual é que vai ser esta derivada em ordem ao tempo destes respectivos versores do sistema de eixo S1. Vamos analisar para o caso do I ponto, ok? Vamos ver aqui o caso da derivada temporal deste primeiro versor do referencial móvel S1. Da sua variação com o tempo, eu sei que o módulo se vai manter constante, pois é um versor e o módulo vai ser sempre 1, mas a sua direção vai variar. Por exemplo, aqui temos o referencial S1 para um instante t, mas para um instante t mais ΔT ocupa esta posição. E conseguimos ver aqui a variação então deste primeiro versor. Está aqui também representado através de uma construção vetorial, onde também vemos então aqui esta variação do versor. Atenção aqui, é importante perceber o porquê deste ângulo aqui ser Δθ, que está relacionado então com estes θs. Reparem, o que eu estava a fazer era derivar o vetor posição OA em relação a zero, ou seja, em relação a um observador que está fixo ao referencial S0, que por sua vez é um referencial fixo. E repara, estes vão variar em relação a esse referencial fixo, consoante o tempo, segundo esta ordem Δθ. Se fosse outro referencial aqui, em relação ao qual nós estávamos a derivar, já podia ser diferente este ângulo Δθ. Mas para já vamos manter as coisas simples, vamos a derivar em relação a um referencial fixo e depois vamos ver que nós podemos generalizar isto para entre vários referenciais, sejam eles fixos ou não. Nós podemos fazer aqui uma construção trigonométrica aqui com este triângulo. Eu sei que o módulo deste vetor, que neste caso sabemos que vai ser 1 a multiplicar pelo seno deste ângulo que é Δθ sobre 2, vai ser igual então aqui a este pedaço, que vai ser o módulo desta variação do versor I a dividir por 2. Para ângulos pequenos, ok, ou seja, quando este tende para zero, eu sei que o seno de um ângulo vai ser igual a esse mesmo ângulo. Para aqueles de vocês que é a primeira vez que encontram-se com essa aproximação, sugiro mesmo que peguem na calculadora e com ângulos em radianos experimentem fazer seno de um ângulo em radiano pequeno e vão ver que vai dar aproximadamente igual a esse mesmo ângulo. Pronto, depois desta aproximação nós chegamos aqui a esta igualdade que nos vai permitir continuar então esta espécie de demonstração. Podemos dividir ambos os membros desta expressão por ΔT, obtendo então aqui esta igualdade. Então, eu sei que a variação temporal deste versor I1 é a mesma coisa que fazer a derivada deste versor em ordem ao tempo. Eu sei que é a mesma coisa que fazer o limite com ΔT tende para zero aqui deste quociente. Ora bem, a primeira coisa que eu quero ver vai ser a norma então aqui desta derivada. Porque esta derivada vai ser uma derivada vetorial, vai resultar num vetor, eu quero saber qual é que é a sua norma. Então eu vou tirar aqui as normas disto, a norma do limite é o limite da norma, e como vemos temos isto que vai ser igual a este quociente Δθ sobre ΔT. Quando ΔT tende para zero, eu sei que isto é então θ ponto. Daqui nasce que a norma desta derivada temporal de I vai ser igual a θ ponto. Ver agora a direção. Então eu sei isto, que esta derivada vai ser então para ΔT tende para zero. Quando o ΔT tende para zero, isto aqui vai estar muito próximo, ou seja, é como se os vetores fossem ficando assim. E nós vemos que para um vetor muito próximo do primeiro, o que vai acontecer é que este ΔI, a direção deste ΔI vai tender então para a direção perpendicular a este primeiro vetor. A direção perpendicular a este primeiro vetor eu sei que é então este versor J1.
O que é que isto implica? Que a nossa derivada do primeiro versor vai ser igual a θ ponto e a direção vai ser dada então por J1, neste caso. Repara que fazer isto, eu também posso obter a derivada deste primeiro versor I1 através do produto vetorial entre uma velocidade angular e o respectivo versor. Esta velocidade angular vai ser a velocidade angular do movimento do referencial que nós estamos, onde nós queremos expressar o nosso vetor, que neste caso é o referencial 1, em relação ao referencial onde está então o nosso observador, que neste caso está no referencial 0, então vai ser um 0. O ômega 0 nós já sabemos que vai ser igual a θ ponto aqui representado vetorialmente. Fazendo as contas, chegamos então ao mesmo resultado. De uma maneira idêntica, nós podemos fazer isto para os outros versores, ok? Então obtemos as respectivas derivadas desses versores como um produto vetorial da velocidade angular e depois temos que ver o referencial em qual estamos a expressar e o referencial onde está o nosso observador, a multiplicar então pelos respectivos versores. Na causa inicial, reparem que aqui adicionei componentes E só para generalizar, para caso não seja um movimento plano. Vai também aqui, ora bem. E o que é que vai acontecer? Eu vou substituir então estes termos, estas derivadas dos versores, aqui por estas igualdades, como nós podemos ver aqui. O que eu vou fazer agora é através das propriedades do produto vetorial. Lembre-se que esta vez se trata de um produto vetorial. Vou meter então este W10, velocidade angular de movimento 10 em evidência. O que é que nos aparece aqui? Aparece-nos então o vetor OA em S1 e aqui aparece-nos então a derivada desse mesmo vetor em S1. Então podemos meter aqui de uma forma condensada como calcularíamos então esta velocidade. Repara, no início nós tínhamos isto e terminamos com esta expressão. Aqui o OA está relativamente a 0. Aqui da nomenclatura ele diz que vai estar entre aspas relativamente a 1 definido no referencial S1. Mas nós não vamos ter que alterar de maneira nenhuma o nosso vetor OA. Nós vamos defini-lo em relação então ao observador que nós escolhemos do referencial 0. Mas isto aqui é só meio que para dizer que está no referencial S1 e que nós vamos derivar tudo no referencial S1 e depois nós meio que vamos adicionar aqui esta parte que falta. E reparem que estes vetores também são todos em S1, porque nós temos que somar as operações que fazemos, tem que ser em vetores todos no mesmo referencial. Então nós temos que obter o vetor OA relativamente a um observador solidário com o referencial S0, então eu vou escolher o ponto O e só que desta vez nós vamos expressá-lo em S1. Para quem não perceber muito bem o porquê disto ser 2b cosseno de θ, primeiro nós sabemos que vai ser OA, vai ser isto, certo? E se está no referencial S1 vai ter apenas componente aqui na direção Y1. Para quem não sabe porquê do OA ser 2b cosseno de θ, que veja então o vídeo anterior. Então vamos só seguir esta fórmula que nós já, entre aspas, deduzimos. A derivada de 0 é 0, depois vai ficar menos 2b, derivada do argumento que é θ ponto seno de θ. E agora vem o produto vetorial 0, 0, aqui eu tenho que pôr a velocidade angular do movimento 0, que é θ ponto, então vetorial com o vetor OA, que vai ser 0, 2b cosseno de θ, 0. Fazendo as contas, chegamos a este valor para a velocidade absoluta do ponto A expressa no referencial S1. Isto aqui é o teorema das derivadas relativas, que no próximo vídeo nós vamos ver muito bem estas nomenclaturas todas e como isto se faz. Para terminar aqui, vamos só ver aqui um ponto acerca destas velocidades absolutas do ponto A, expressas aqui em diferentes referenciais. Obtemos aqui a velocidade absoluta do ponto A relativamente então ao referencial S1. Temos aqui a velocidade absoluta do ponto A relativamente ao referencial S0, que foi determinada no vídeo anterior. E agora eu quero provar que isto faz sentido. Como é que vamos provar isso? Vamos através de uma matriz de transformação que nos vai passar, por exemplo, do sistema de eixos S0 para o sistema de eixos S1. Ou seja, eu quero transformar este vetor, ele está projetado em S0, mas quero transformá-lo para S1 e vai ter que dar exatamente igual a este vetor.
Então nós sabemos que este vetor em S1 vai ser igual à matriz de transformação do referencial 0 para o referencial 1, a multiplicar então pelo vetor em S0. Temos aqui essa matriz de transformação. Para quem não sabe como se determina estas matrizes de transformação, tem um vídeo na descrição onde tem muito isso bem explicado. Então, pois agora é só fazer contas. Para quem quiser, veja todo o processo. Isto aqui vai dar 1, como nós sabemos. E chegamos então aqui a este vetor em S1, que como vemos é exatamente igual à velocidade que nós tínhamos determinado, utilizando então a derivação. Em vez o que nós poderíamos ter feito também era tendo este passar como matriz de transformação para este referencial, mas temos assim duas maneiras para calcular então a velocidade absoluta do ponto A no referencial S1. Neste vídeo estejam atentos ao próximo, onde eu vou explicar ao pormenor como se utiliza então o teorema das derivadas relativas. Espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.